Para calcularmos a derivada de uma certa função, através do MATCAD, vamos até a barra de ferramenta Math, concretamente Análise Matemática ou Cálculos Toolbar, ativa essa ferramenta e nós temos aqui derivada em função a uma certa variável. Damos um clique e ele automaticamente aparece derivada em função de uma certa variável de uma dada função. Esta seria a derivada de primeira ordem. Se quiserem achar a derivada de segunda, de terceira até enésima ordem, então vocês vão dar um clique neste outro símbolo que aparece depois da derivada de primeira ordem. Nós temos aqui a derivada de enésima ordem. Ou também vocês podem fazer a combinação das teclas, que fica muito mais rápido. Então, vocês combinam Shift e a tecla em que aparece dois traços e vocês têm o símbolo de derivada. Vocês aqui inseririam a variável e a expressão. Mas vamos fazer de uma forma diferente. Vamos inserir inicialmente a função f de x igual a 1 sobre x mais menos 1 sobre x ao quadrado mais menos 1 sobre x ao cubo. Portanto, se eu multiplicar este mais por este menos, vai dar menos. Então, não alteraria nada. E vamos então achar a derivada desta função. Shift mais a tecla dos dois tracinhos. Teríamos o símbolo de derivada. Derivada em função à variável x de quem? Da função f de x. E o operador de avaliação simbólica. Damos um clique em um OK. Teremos então a derivada desta função. Esta seria uma maneira. A outra maneira, como eu expliquei anteriormente, seria inserir o símbolo de derivada em função a x, da expressão. Que expressão? Esta expressão. Vou copiar essa expressão e colocar aqui. E dar um clique no operador de avaliação simbólica e um Enter. Obteremos o mesmo resultado. Tanto inicialmente inserindo a função, achando a derivada da função em função à variável correspondente, ou inserir diretamente o símbolo de derivada em função à variável correspondente e a expressão. Teremos o mesmo resultado. Vamos para a linha B. Podemos diretamente inserir o símbolo de derivada em função à variável nesse contexto é B, da expressão seno de B menos cosseno de B, que divide por seno de B mais cosseno de B. E teremos como resultado essa expressão indicada à direita. O quadrado da diferença entre o cosseno de B e o seno de B sobre o quadrado da soma entre o cosseno e o seno de B mais 1. Por outra forma, seria inserirmos a função g de B e vou copiar essa expressão, colar aqui.
e encontrar a derivada em função a b de quem? De g de b. Teria o mesmo resultado. Então, vocês têm aqui duas maneiras para calcular a derivada de uma função no MATCAD. Na linha C, nós temos aqui uma função paramétrica. Atenção que o parâmetro t é diferente de menos 1, condição de existência de t. Como calcular a derivada dessa função paramétrica? Calcular a derivada dessa função paramétrica, nós temos que calcular a derivada de y em função x, nesse contexto y', vou colocar a derivada de primeira ordem, e y' de x seria igual à derivada de y em função a t, que divide, atenção que o MATCAD não consegue perceber, y em 1, que é a derivada de primeira ordem. Mas nós teríamos que usar o símbolo de derivada. Mas não tem problema algum, porque isso é basicamente o conceito, nós não vamos utilizar isso. Vamos fazer uma consideração diferente. Isso é para que vocês possam compreender o conceito de derivada de uma função paramétrica. Isto é, derivada de y em função a t sobre a derivada de x em função a t. Portanto, este é o conceito de derivada paramétrica. Nós temos aqui x em t, nós vamos derivar inicialmente x em função a t, y em função a t e substituirmos nesta fórmula. Então é basicamente isso. Vamos lá fazer a seguinte consideração. Inicialmente vou inserir essas funções. Portanto, x em função a t é igual a 1 que divide por t mais 1. E y em função a t será igual a 1 sobre t mais 1 mas tudo isso está ao quadrado. Então, inseri ambas as funções e agora posso fazer a consideração necessária. Considero um certo a em função a t. Este a em função a t será igual à derivada em função a t de x de t. Vamos inicialmente achar a derivada de x em função a t. E a em função a t será igual, vamos chamar a operadora de avaliação simbólica. Temos então o resultado da derivada de x em função a t. Derivada de x em função a t será igual a menos 1 sobre o quadrado de t mais 1. Para achar a derivada de y em função a t, vamos fazer a mesma consideração. Vamos considerar aqui um certo b em função a t. B em função a t será igual à derivada em função a t de y de t. Então, b em função a t será igual, de igual modo, o operador de avaliação simbólica a menos 2 sobre t mais 1, tudo isso ao cubo. E em diante já podemos achar, então, a derivada dessa função paramétrica, utilizando a consideração já explicada.
Isto é, considera um certo z em função a t. Este z em função a t será igual à razão entre a derivada de y em função a t, neste contexto é b em t, pela derivada de x em função a t, que nesse contexto a de t. Portanto, nós primeiro devemos atribuir, portanto, usando o sinal de atribuição, isso é uma fórmula, e depois utilizando o sinal de avaliação para obter o valor correspondente. Então, z em função a t, que é a derivada de y de x, será igual a 2 sobre t mais 1. Portanto, nós temos b, se dividirmos b por a, vamos simplificar, e resta-nos apenas, portanto, menos vezes menos, menos dividido por menos vai dar mais 2 sobre t mais 1. Esta é a derivada desta função paramétrica, x em t, y em t, sabendo que t é diferente de menos 1. E achamos então as derivadas das funções indicadas. No MATCAD é muito simples calcular as derivadas de certas funções. Vamos para o terceiro exercício, calcular os integrais.